Nós vamos falar de ronco e apneia do sono, comentei com vocês no início do programa. Pra gente introduzir o papo, vamos contar essa história aí, aconteceu lá no Big Brother, olha lá. Rodrigo França, participante de um reality show, se envolveu em uma polêmica sem querer logo na primeira semana. O cientista social de 40 anos foi expulso do quarto em que dormia por incomodar participantes com seu ronco. Ele passou a madrugada sozinho e até tentou usar esparadrapos no nariz para evitar o problema, situação que chamou a atenção do público. Mas o assunto é sério. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 45% da população mundial sofre com algum tipo de distúrbio do sono, seja a insônia, a apneia do sono ou o ronco. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 24% dos homens e 18% das mulheres de meia idade roncam. Esse problema é a terceira causa mais comum de divórcio nos Estados Unidos e no Reino Unido. Com os dois parceiros dormindo na mesma cama, o incessante ronco e a interrupção do sono colocam uma pressão sobre o relacionamento por causa da falta de descanso, que por sua vez leva ao desgaste do matrimônio. É o que mostra um estudo da Universidade da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos. Procure ajuda. Com o tratamento, a respiração adquire um ritmo regular, os roncos cessam, um sono tranquilo é estabelecido e a qualidade de vida melhora. Ai, gente, o assunto é um assunto sério, mas contado dessa forma fica mais leve, mais gostoso, né? Depois minha diretora vai contar quem que fez o VT. Parabéns, meninas. Vocês são muito talentosas. Beijo pra Juju, o texto tá magnífico. Beijo pra Si, que fez a edição e montou. Gente, e olha, é sempre melhor falar dessas coisas com bom humor. Porém, o assunto é sério. Então, quem quiser, manda perguntinha pra gente. Convidamos mais uma vez a otorrinolaringologista, a doutora Giane Oiticica. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Doutora, que coisa. Pelos dados aí que a gente viu já nesse VT de abertura, percebemos que é mais comum do que a gente imagina. Porém, eu tenho a impressão, e você me diga se isso realmente é verdade ou não. Poucas são as pessoas que buscam ajuda e tratam. Elas tentam solucionar de outras formas, tipo muda de quarto, tipo não sei o que lá, mas que não a ajuda médica. Não, mas isso tem mudado, viu? Graças a Deus. Isso tem mudado e assim, a gente vê que muitas vezes o paciente vem porque a esposa pediu ou porque o marido solicitou, né? Então é muito mais uma queixa do outro, do companheiro, do parceiro, do que do próprio paciente, porque ele não percebe. Não percebe, né? Não tem como. Não. A não ser que, além do ronco, o paciente tem a apneia, que é aquela pausa na respiração no meio do sono. Tá. Aí sim você começa a ter repercussão no organismo, né? Então aumenta a pressão, sobrecarrega o coração, sobrecarrega o cérebro, porque baixa a oxigenação no sangue. E aí o paciente ele vai ter sintomas durante o dia. Então muita sonolência, indisposição, irritabilidade, mau humor. Ele pode até ter problemas de ereção por conta disso. Olha! Tá, assim, pra gente entender então, a gente tem dois assuntos. A questão do ronco, que a gente pegou o exemplo aí do participante do Big Brother, e a questão da apneia. Então nem sempre uma pessoa que ronca, ela tem um diagnóstico de apneia do sono. Sim, certo? Às vezes pode ser ronco primário. Okay. O que é ronco primário? É o ronco sem apneia, é o barulho, né? Que é uma coisa muito mais estética ou funcional, assim, não repercute na saúde. Tá. Aquela pessoa não está em risco. E para descobrir isso, precisamos aí de um exame específico, chamado polissonografia, que é um exame que o paciente dorme uma noite inteira num laboratório, né, um estilo de hotelaria, com eletrodos e uma aparelhagem que vai medir o funcionamento do cérebro, os níveis de profundidade do sono, né? Vai medir batimento cardíaco, vai medir a frequência respiratória, vai medir a contratilidade dos músculos, para saber exatamente se aquilo ali é só um ronco, se é apneia e qual a intensidade da apneia, porque ela pode ser leve, moderada ou grave.
E aí, de acordo com essa avaliação ou classificação, você vai indicar também um tratamento. E é mais comum em homens ou em mulheres, dá pra dizer? Mais comum em homens. Aí, ó. Então temos por isso os relatos aí das mulheres, né, e as queixas muitas vezes levadas ao consultório. Antes da gente continuar com o assunto, colocar perguntinhas do público, a gente vai acompanhar, porque nós vamos perguntar pro pessoal aí nas ruas o que fazer então com essa história. Tem aí umas muito boas. Vamos rodar, olha lá. Eu tenho problema com pessoas que roncam. Meu pai ronca muito, incomoda a gente para dormir. Mesmo eu estando no quarto ao lado, eu sinto que isso incomoda o meu sono. Minha mãe acorda com o meu pai roncando. Isso incomoda muito. Então, o ronco, para mim, foi assim, principalmente na fase da infância, foi um pouco... atrapalhou um pouquinho, mas a gente criou uma estratégia lá em casa, né? Antes do meu pai dormir, a gente dorme antes e aí fica tudo certo, não incomoda ninguém. Falar sobre ronco, bem desagradável, assim... Primeiro, eu ronco, né? Segundo, odeio ouvir o som de ronco, incomoda, é uma coisa que perturba. Eu já acordei com o meu próprio ronco, então é desagradável, é deselegante também. Por isso eu já tomei as minhas devidas providências. Separei de quarto, durmo sozinha, então quando eu tenho que acordar com o meu próprio ronco, eu acordo e durmo de novo. Mas acordar com um ronco de um segundo, de um terceiro, que não seja eu, é bem chato, é bem ruim, incomoda, atrapalha, não é bacana. A minha experiência com ronco começou depois que comecei a namorar, mas meu marido ronca. Mas assim, não é nada que um bom empurrão, um bom tapinha assim, falar lindo, vira de lado, que ele só ronca quando eu tô com a barriga para cima. E aí quando ele vira de lado, fica tranquilo. Então dá para dormir, mas eu tenho que dar uns cutucões de vez em quando. E eu espero que ele continue casado depois dessa reportagem. Ai, muito bom, gente. Parabéns, obrigada aí por terem participado. Essa questão acaba sendo individual, mas claro que a gente está colocando o assunto em pauta aqui, porque merece uma atenção e o tratamento. Ainda falando a respeito do ronco primário, o que leva a um ronco primário, então? Pode ser, de repente, corrigido muitas vezes, só por essa percepção do parceiro, uma viradinha de lado ou, enfim, ter hábitos aí com o soro fisiológico antes de dormir, lavando o nariz? Então, o que é importante? Às vezes, uma causa importante do ronco é o ganho excessivo de peso em pouco espaço de tempo, tá? Então, aí a pessoa tem que voltar a perder peso, tá? Uma outra coisa, às vezes, a pessoa começa a tomar algum medicamento que tem um efeito sedativo à noite. Ou então a pessoa, sei lá, na noite que bebe mais ou que come mais na hora do jantar, acaba roncando. Tá. Então, são coisas que a gente pode corrigir. Tem pacientes também, assim, que só roncam de barriga para cima. Os americanos, eles até mandam, alguns médicos recomendam você costurar uma bolinha de tênis no pijama, aqui atrás, porque na hora que ele ficar de barriga para cima, ele se incomoda com a bolinha de tênis, aí vira para o lado. Então, às vezes é só a posição. A posição, tá? E tem também essa coisa do nariz, desvio de septo, rinite, que muitas vezes você fazendo um tratamento adequado, você nem precisa mais se preocupar, já corrige o problema. Que pode estar associado. Em crianças, até acho importante a gente só colocar que a gente tem um público aqui que tem muita criança pequena, a questão das adenoides, né? De não chegar no sono profundo, não liberar GH e não ter um crescimento adequado também, né, doutora? Sim, criança, a principal causa de ronco e apneia é a carne esponjosa que cresce no fundo do nariz, né? Em especial aí dos 2 aos 6 anos de idade. E os pais percebem, né? Porque a criança dorme mal, é um sono agitado, ela ronca sempre. E a boquinha aberta? A boquinha aberta, você pode ter deformidade orofacial, precisar depois corrigir com o aparelho. As amígdalas grandes também são um problema. Tem que levar para o médico. Tem que levar, porque isso aí também repercute. Tá, a queixa tem que ser feita então ao pediatra, né? Otorrinolaringologista. Que encaminha. Sim. Tá aí, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Vamos então comentar, falamos aí desse ronco primário e quando a gente tem um diagnóstico então da apneia do sono. Você citou alguns sintomas e algumas formas
formas de percepção num dia seguinte. Essas formas, então, são bem comuns dessa questão aí da sonolência? Sim, é aquele paciente, então, que ele acorda como se não tivesse dormido direito, ele tem sonolência durante o dia, ele cochila fácil no trabalho, tem o perigo de cochilar dirigindo, dependendo da gravidade da apneia, né? Isso é um perigo. A falta de disposição, mau humor, irritabilidade, né? E o sobrepeso também? O sobrepeso é uma causa importante disso tudo. Sobrepeso, cigarro também, alguns medicamentos, como a gente já comentou aqui, tá? Podem aumentar. Então, podem aumentar. Agora, descoberto isso, a gente já pensa assim, a longo prazo, uma apneia do sono não tratada, o paciente pode virar óbito? Pode virar óbito. Você pode ter um AVC, ou um derrame, ou um infarto agudo do miocárdio dormindo. Né? Uau! Porque na verdade, assim, na hora que você fecha a via aérea, essa pausa respiratória, a apneia é a pausa respiratória. Você para de respirar no momento em que você está todo relaxado dormindo, então você não se apercebe. Né? Essa pausa ela pode durar 10 segundos, 20 segundos. E nesse momento os tecidos vão sofrer, porque falta sangue, falta oxigênio, e aí pode acontecer a depender das comorbidades associadas. Então, de repente, se o paciente tem diabetes, colesterol alto, tem uma carga hereditária favorável a tudo isso. Né? E aí, quando a gente vai ver aí a causa, muitas vezes, dessa morte, desse óbito, você pensa no AVC, você pensa na consequência, mas ela começou com uma apneia. Começou com a e apneia. Muitas vezes a pessoa não tem aí Não essa corrigiu. percepção Sim. de... olha só que interessante isso, gente. Não sei se tem dados aí do quanto isso acaba sendo até mais comum do que a gente imagina, mas fato é que é perigoso. Sim, é né? perigoso. A apneia é perigoso. É importante colocar aqui. Sim. Vamos colocar a perguntinha do público, então. Olha lá na tela. Obrigada, Si. Um beijo pra você. Meu parceiro ronca e tem bruxismo. Você sabe que eu lembrei desse negócio do bruxismo também, viu, Si? Isso tem alguma ligação? O que fazer pra melhorar? Excelente pergunta, a gente já te conta. Deixamos uma perguntinha aí da Si, que enquanto a gente estava conversando, me veio essa questão na cabeça, que é uma questão que também acontece, é envolvida durante o sono, Sim. que é o bruxismo. Então, ela disse que o marido dela ronca e tem bruxismo e pergunta se tem ligação. E aí, doutora? Sim, essas duas coisas podem estar ligadas, né? Até porque, como a gente falou, tem até um vídeo que eu não sei se vocês vão rodar ou não. Vamos colocar o vídeo, é verdade. Na hora que você dorme, você relaxa, e aí a via aérea estando livre, o ar entra, o pulmão infla, né? E há uma troca. Então, a gente elimina os gases que são nocivos do CO2 e a gente absorve o oxigênio. E esse oxigênio ele é importante para que o sangue leve esse oxigênio para os tecidos. Né? Tá. Na apneia, o que acontece? Você tem uma barreira à passagem de ar. Então, o ar não chega como deveria, ou na quantidade que deveria, aos pulmões. Ou porque a língua cai, ou porque o céu da boca, aquela campainha lá que a gente chama de úvula, ela é grande demais, grossa demais, longa demais. Ou porque ele tem uma obstrução nasal, uma rinite, um desvio de septo. Né? E até essa questão do bruxismo. E até essa questão do bruxismo também. Então, nessas situações, o que acontece? O ar não chega aos pulmões como deveria e você não oxigena os tecidos como deveria. Então, isso repercute em todo o sistema. Então, se leva o marido para fazer uma avaliação, né? Para ter aí certeza do diagnóstico, se de fato tem uma apneia ou se é um ronco primário, como a gente comentou lá na questão do bruxismo também. Tá aí, tá tudo ligado. Tudo ligado. ligado. Vamos colocar mais perguntinha do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente. Ana, um beijo, obrigada. Meu pai é idoso e tem apneia grave. Foi diagnosticado e terá que usar o CPAP. Né? Poderia explicar um pouco melhor sobre esse aparelho? Olha que pergunta ótima, aproveitamos e já falamos do tratamento. Sim, então o CPAP é assim, um aparelho que ele dá pressão positiva, né? O que ele faz? Ele joga o ar com pressão para a via aérea. Então, se a sua língua cai ou se a sua úvula também ocupa espaço ali na passagem de ar, o aparelho, como ele tem pressão, o ar passa e ultrapassa essas barreiras obstrutivas que o paciente com apneia tem. Entendi. Então, o CPAP está super indicado quando o diagnóstico é apneia grave, apneia severa. E nós já temos no Sistema Público de Saúde. Sim. Me parece que a gente já ouviu a respeito disso. Sim, sim. E na verdade, assim, vai precisar novamente fazer o exame de polissonografia com o aparelho para ajustar a pressão, porque a pressão pode variar de 4 até 10, 12,
14, dependendo da gravidade da apneia. Então, você tem que ajustar o quanto de pressão de oxigênio você vai dar para que esse ar chegue e a gente consiga zerar a apneia. Isso varia de paciente para paciente. E o paciente tem, então, o aparelho, chama CPAP, né? Como você comentou. É do paciente, é dele. Ele tem aquilo para todas as noites. Sim. Essa questão é uma questão importante também do sistema público de saúde, gente, que às vezes a gente fala aqui, as pessoas acabam não tendo ideia, mas isso é oferecido sim. Infelizmente, a gente às vezes tem mais demanda do que o que consegue ser atendido. Sim. Mas isso encontramos no sistema público de saúde. Sim. Certo? A demanda geralmente é maior do que a oferta. Vamos colocar mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Cris, obrigada, um beijo. O ronco tem alguma ligação com refluxo? Excelente pergunta, porque daí já emendo outra. A forma como a gente também vai dormir numa questão já de uma apneia diagnosticada, se dorme de lado, se dorme, né, ou tem que dormir mais levantadinho, que é, no caso do refluxo também, tá tudo ligado? Sim, na verdade é assim, olha, as coisas que causam refluxo também causam o ronco, né? Então, por exemplo, o sobrepeso, porque você aumenta a pressão sobre o abdômen e isso faz com que esse ácido do estômago reflua. O cigarro, que é um outro fator que pode dar ronco, Então, as coisas estão bem relacionadas aí em termos de alimentação à noite excessiva, né? O álcool, né? O álcool dá o ronco, dá o refluxo. São né? coisas Então, tão ligadas. São coisas que estão super ligadas. Então tem relação, não tem jeito. Agora, dormir, tem uma dica da postura ali para dormir? Sim, o ideal é que você durma com uma certa elevação para o refluxo, né? Então a gente recomenda pôr no pé da cabeceira da cama alguma coisa que eleve aquela cabeceira, porque normalmente todo ser humano, ao deitar na horizontal, ele vai ter um refluxo fisiológico ali, né? Sempre reflui um pouco, mas é uma coisa fisiológica, que não causa danos, tá? Mas para quem tem a doença, isso acaba sendo excessivo, a mais do que a gente esperaria para a população geral. Então o ideal é elevar a cabeceira da cama. Tá aí. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Madalena, um beijo pra você. Meu marido ronca muito e sofre de apneia e chega a ficar segundos sem respirar, mas volta rapidamente. O que fazer, então, para socorrer no caso de uma demora? Aí nesse caso ela tá pedindo uma orientação mesmo, caso ela se depare. Então, caso ela se depare com um evento de apneia, ela tem que acordar ele, né? Porque é aquilo que a gente falou. Durante a apneia, o organismo não está oxigenando adequadamente, o coração vai sofrer, o cérebro vai sofrer, então ela tem que despertar. Mas isso não é a conduta rotineira, né? O ideal é que ele procure ajuda médica, que ele se trate, se for o caso de CPAP, que ele use toda noite, tá? Porque aí sim a gente vai estar corrigindo o problema. O CPAP é só para apneia grave ou para outros casos? Apneia moderada, apneia grave. O ronco primário não, a apneia leve a gente consegue resolver de outras formas. Então você tem próteses que você coloca, por exemplo, na boca para tracionar a língua para frente, por exemplo. Tem também a cirurgia plástica do palato, quando as amígdalas são volumosas, o palato é aquela coisa do céu da boca, aquela parte mole lá atrás. Quando é muito volumoso, muito flácido, excesso de tecido, então você pode fazer uma plástica, chama úvulo-palato-faringoplastia, para corrigir o problema. Olha que interessante. Mas para apneia grave, geralmente o CPAP. O CPAP, tá aí. Dá tempo? Dá, né? Mais uma na tela. Obrigada, Adri, um beijo. Estou acima do peso e todas as noites eu acordo afogada e sem ar, além de roncar muito alto ao ponto de me acordar. Para ajudar a resolver esse problema, além da perda de peso, existe medicamento via oral, então, para complementar o tratamento? Tem que ter o diagnóstico, né? Então, a gente precisa do diagnóstico. Na verdade, não existe um comprimido que você tome para não roncar. Isso aí, a princípio, não. Né? Então, na verdade, é toda uma conduta aí de higiene. Higiene no sentido de você comer pouco ou comer leve antes de deitar, você não beber bebida alcoólica, não tomar alguns medicamentos que acabam dando um relaxamento maior do corpo e piorando o ronco, tá? E perda de peso e exercício, né? Porque com exercício você fortalece a musculatura do corpo inteiro, né? E você evita flacidez muscular, porque muita coisa que a gente tem relacionada ao ronco é flacidez da musculatura da língua, flacidez da musculatura do palato, então precisa fazer exercício.
Tá aí, precisa do diagnóstico, Dri, então procure, de fato, o médico, né? É o otorrinolaringologista, quem vai encaminhar, inclusive, o exame que a gente comentou, para saber qual é o grau também, se já chega a ser uma apneia. Importante, pelo que eu vi na foto, você é jovem, né, Adri? É jovem. Sim. Então, a gente não está falando só de uma questão que envolve pessoas aí na terceira idade, está falando de pessoas jovens também. Sim. Né, que podem estar já, ainda que o problema seja mais comum nos homens, mas a gente sabe que mesmo em questões médicas, que os problemas são mais comuns nos homens, nas mulheres, quando ocorre, parece que são piores. Sim. Não é, doutor? Sim, tem aquela característica hereditária, muitas vezes herdou da mãe, do pai, né? Uma coisa que passa aí, essa coisa da flacidez, do colágeno, do tecido, ser mais propenso a... Aí a questão hormonal também, né, doutora? Sim, hormonal. Menopausa é um fator importante de apneia. Doutora, eu vou passar só no seu telefone. A gente vai, não para mais a Glaucia. Carol, tá acabando. Calma, gente. Telefone na tela. Telefone na tela não, telefone eu vou falar. 50510049. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora, 50510049. Hoje, doutora Giane Oiticica, otorrinolaringologista. Belo papo. Acho que a gente ajudou muita gente. Obrigada, viu?